2h29 e agora sim voltamos a falar de comércio. Nós estamos na linha com Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, como nós já informávamos há pouco, o comércio teve uma variação negativa das vendas de novo no mês de junho. A queda, de acordo com o IBGE, foi de 0,3% e houve uma revisão para pior do número do mês de maio, que teria tido uma queda de 1,2% e não de 0,6%, como foi divulgado anteriormente. Em junho, sobre junho do ano passado, ainda há uma expansão de 1% e no semestre de 2,9%. O que a gente percebe é que a greve dos caminhoneiros também foi um ponto fora da curva na movimentação toda do comércio do país, assim como em outros setores, e o saldo no ano é positivo. É verdade, Denise, o saldo ainda é positivo. A gente percebeu essa queda, a gente vê essa queda no comércio em junho desse ano como mais um indício dessa desaceleração da economia. A gente pode resumir o sentimento do setor produtivo todo em relação ao desempenho da economia brasileira como frustrante nesse momento, né? É bom lembrar que maio já foi um mês fraco por conta das paralisações, né? Por conta da greve dos caminhoneiros. E agora, essa queda no chamado varejo restrito só coloca mais decepção num semestre que foi bastante decepcionante. Eu destacaria das atividades que mais frustraram as nossas expectativas, segmento de hiper e supermercados, ou seja, a venda de alimentos, produtos tão essenciais e que não deveriam ter caído tanto agora em junho, de fato desabaram. Agora, eles não tiveram um aumento das vendas no período da greve por causa das pessoas preocupadas em fazer um estoque maior de alimentos, medo de desabastecimento mesmo? Acredito que essa estocagem de produtos, principalmente produtos perecíveis, se ela teve algum efeito, ela ficou restrita a maio, início de junho. O mês de junho como um todo, na verdade, não corrobora muito para esse efeito compensação, né? Alguns segmentos, é bom que se diga, conseguiram compensar os efeitos negativos da greve dos caminhoneiros. Por exemplo, comércio automotivo, que em maio havia caído 16%, em junho se recuperou, cresceu 16%. Segmento de materiais de construção também havia caído cerca de 9% naquele período mais agudo da greve dos caminhoneiros, cresceu mais de 11% agora. Então, se houve algum efeito compensação, na realidade, ele não se deu no consumo de bens perecíveis, e sim nos chamados bens de consumo durável, ou seja, aquela pessoa que estava predisposta a comprar um automóvel, não comprou em maio por conta das paralisações, do desabastecimento das lojas, desabastecimento do varejo, acabou comprando em junho. Na verdade, o grande problema para o varejo em junho foi a inflação. A gente acompanha os índices de preço, a inflação de fato mudou de patamar, e a inflação dos alimentos, que a gente lembra no início do ano era bem baixinha, era até negativa, cresceu 2% agora em junho, o pior resultado dos preços dos alimentos desde 2016. Então, quer dizer, houve uma mudança de patamar. Eu acho que a greve dos caminhoneiros, as paralisações de maio foram, de fato, um divisor de águas na economia brasileira em 2018 para um patamar, infelizmente, mais negativo do que aquele que a gente vinha observando até então. A combinação é muito ruim, porque ao mesmo tempo que houve queda de movimento de atividade nos vários setores, tivemos esse aumento da inflação. O pico de inflação foi consequência exatamente da greve dos caminhoneiros e pegou muita alimentação, que tem um peso relevante nos índices, e claro que o consumidor ficou muito mais cauteloso, né? De fato, a inflação de alimentos provocou um estrago no varejo em junho, houve uma queda de 3,5% nas vendas. Quer dizer, a gente até entende o consumidor adiar a compra do automóvel, do vestuário, mas esvaziar o carrinho é um sintoma preocupante, né? Esvaziar o carrinho no supermercado é um sintoma de que, de fato, a situação vem se deteriorando. 2018 é um ano complicado, já por conta de todas essas incertezas decorrentes do cenário eleitoral, mas a inflação mudou de patamar, a inflação já está no centro da meta definida pelo governo, o dólar mudou de patamar, e isso inclusive ajuda a pressionar a inflação. E o pior, não só a inflação subiu, como ela subiu nos chamados preços administrados, nas tarifas. E tarifa é inflação hoje que vira inflação amanhã.
Então, a energia elétrica mais cara de hoje, o transporte, o combustível mais caro de hoje, vira inflação lá na frente. Daí a nossa perspectiva para o segundo semestre não ser tão positiva. A gente acredita que o varejo esse ano deva crescer 4,5%. A gente revisou, aliás, essa previsão hoje, logo após a divulgação dos dados do IBGE. O varejo vai crescer? Vai, mas sem dúvida alguma, se as nossas expectativas forem confirmadas, vai ser um resultado frustrante, sim, porque a gente esperava que o varejo, nesse momento, já estivesse apresentando um grau de recuperação mais pujante. Então, a previsão agora está em 4%, é isso? 4,5% para o varejo ampliado, ou seja, aquele varejo que inclui justamente materiais de construção e comércio automotivo, setores que foram bem hoje, mas se a gente excluir esses dois segmentos e for para o chamado varejo restrito, a expectativa é de um crescimento ainda menor, um crescimento de 1,8%. Aliás, um crescimento até menor do que o do ano passado. Varejo no ano passado, varejo restrito, cresceu 2%. Então, é a economia, é o consumo desacelerando. Então, a previsão é de uma expansão menor e nós temos uma data agora relevante no domingo, é Dia dos Pais, depois de outubro nós temos Dia das Crianças. A expectativa também é de variação inferior do ano passado ou ainda dá para contar com um aumento maior? Não dá. Quer dizer, até do ponto de vista das datas comemorativas, a tendência é a mesma, é de crescimento, mas de um crescimento menor que o ano passado. Vamos citar o Dia dos Pais, aí, que depois de amanhã, a nossa expectativa é de que as vendas cresçam 2,5%, lembrando que no ano passado as vendas cresceram 3,6%. Então, é um resultado positivo? Mas não deixa de ser um resultado frustrante e muito, Denise, atrapalhado por toda essa incerteza, essa imprevisibilidade decorrente do cenário político, afetando principalmente a confiança nos investimentos no consumo a prazo. Nós conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde para todos vocês.